Bom dia, galera, tudo bom? Como é que vai? Belezinha, nono ano? Que prazer de novo estar com vocês. Olha, antes de qualquer coisa, todo mundo já sabe, o nosso canal no YouTube é Pulo na História com Robson Cavalcante. Vai lá, se ainda não se inscreveu, se inscreve. Clica no sininho para receber notificações e dá um joinha nesse daqui, que tá muito bom. Primeiro porque o assunto é espetacular. É a Era Vargas. Que assunto lindo, que coisa empolgante, que momento da história do Brasil. Gente, primeiro, antes de qualquer coisa que falarmos em Getúlio Vargas, a gente precisa voltar um pouco na história para conversarmos ainda sobre a República do Café com Leite, a República Oligárquica, que a gente já estudou no bimestre anterior. Muito bem, todos lembram que a República das Oligarquias havia uma troca entre a presidência dos estados de São Paulo e de Minas Gerais. A oligarquia do café com leite, basicamente, era formada por políticos cafeicultores, para proteger o café do Brasil. Só que vem a famigerada quebra da Bolsa de Nova York. Nós já vimos também o crack da Bolsa de Nova York, em 1929. E com isso, com a quebra da Bolsa, o Brasil também vai à falência. Porque o café brasileiro era cotado na Bolsa de Nova York. Era cotado, o preço do café era cotado. Então, quando cai a Bolsa de Nova York, cai o preço do café brasileiro. E isso leva junto a economia inteira do país. Isso abre um precedente gigantesco para outros grupos políticos que não eram os da oligarquia do café com leite entrar de uma vez por todas no cenário político nacional, já que quem mandava era São Paulo e Minas, porém apoiados, por exemplo, por Bahia, pelo Rio de Janeiro, pelo Rio Grande do Sul, tá certo? Só que vem aí as eleições que viriam, ficou muito claro dois grupos, que antes de serem formados esses grupos, para as eleições de 1930, esses grupos, eleição de 29, com posse em 30. Esses grupos, houve um racha, houve uma quebra no grupo do café com leite. Minas Gerais ficou insatisfeita porque era a vez dela colocar um presidente mineiro. E aí São Paulo, o Partido Republicano Paulista, o PRP, Partido Republicano Paulista, lança o candidato Júlio Prestes, paulista, à presidência da República. E isso desagradou profundamente Minas. E Minas aí, contrariada, sai do grupo e forma, junto com o Rio Grande do Sul, a Paraíba, a chamada Aliança Liberal. Aliança Liberal, um grupo formado por Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba. Esse grupo arrastou vários estados com ele. E vem as eleições. Esse grupo, que eu falei, Aliança Liberal, botou como candidato a presidente Getúlio Vargas, gaúcho. Não pense que Getúlio Vargas era um trabalhador, não. Getúlio Vargas sempre foi um cara ligado ao militarismo e a família de Vargas era a maior detentora de terras do Rio Grande do Sul. Então ele é também um oligarca.
ele era também um oligarca, era de uma família de coronéis gaúchos, a família Dornelles, da mãe de Vargas, tá bom? E aí, para vice-presidente, convidam João Pessoa, da Paraíba, um grande nome nordestino, e começam as eleições, e vai ter as eleições. As eleições daquela época, a gente já viu também isso em outras aulas, eram eleições fraudulentas. Eram eleições do tempo do coronelismo. Lembram das eleições como era? Que os caboclos já iam com o voto pronto no bolso, era botar na urna, já escrito, o voto de cabresto, que a gente já estudou isso em sala de aula. E assim se deu a eleição. Nos estados onde a Aliança Liberal, formada por Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba, dominavam, eles ganharam. Nos estados onde a oligarquia do café com leite ainda dominava, eles venceram. Quem ganhou as eleições? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Júlio Prestes, de São Paulo, vence a eleição. Eita, diacho! Todo mundo ficou inconformado com isso. Primeiro, porque havia fortíssimos indícios, de que aquela eleição, como todas as outras, havia tido fraude. Foi fraudada. E então, nas eleições de 1º de março de 1930, houve essa fraude toda, Júlio Prestes ganhou, e o outro lado, a Aliança Liberal, não se conformou. Pediu recontagem de voto à Comissão Verificadora de Poderes. Eita, e o que é isso, professor? Comissão Verificadora de Poderes. Era como se fosse hoje a Justiça Eleitoral, porque na época não tinha Justiça Eleitoral. Hoje em dia, gente, toda eleição, quem coordena a eleição é a Justiça Eleitoral. São juízes, promotores, que são fora de partido, que olha, que observa, que dá o ok se tudo tiver ok. Mas na época não tinha. Então se escolhiam 5 membros dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, para analisar se a eleição deu certo ou não. Gente, não viaje, não delire. Se o governo toda a vida foi da oligarquia do café com leite, esses caras estavam tudo ligados à oligarquia do café com leite. E então a Comissão Verificadora de Poderes deu ganho, a eleição ganhou Júlio Prestes. Vixe que não prestou não. No Rio Grande do Sul começaram manifestações do povo na rua, principalmente de um grupo que estava começando a ficar forte no Brasil, a classe média urbana. Porque até então ganhava eleição quem tivesse voto de cabresto, que era o voto do fazendeiro, do coronel lá da fazenda. Agora, a classe média urbana, advogados, médicos, jornalistas, comerciantes pequenos, funcionários públicos, esse grupo estava crescendo no Brasil. As cidades começavam a ficar grandes. E esse grupo aí queria o poder e via em Getúlio Vargas essa possibilidade e começa a ir para a rua, com o resultado com Júlio Prestes tendo ganho a eleição, eles começam a ir para a rua. E aí de Minas Gerais também, o pessoal vai para a rua fazer manifestação, Belo Horizonte, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em Salvador e em João Pessoa, que na época era Nossa Senhora dos Remédios, na Paraíba. E essas manifestações começam a inflamar o Brasil, e por incrível que pareça, João Pessoa, o vice-presidente derrotado, se lembra? Foi assassinado num restaurante em Recife. Dizem as más línguas, só para nós aqui, dizem as más línguas que ele tinha um caso com a mulher de João Dantas, um grande comerciante político de Pernambuco.
E este comerciante foi lá no restaurante, pô, deu um tiro nele. Só que em tempos de eleição, e isso é conversa de boca miúda, eu não provo nada. Se disserem que eu provo, eu digo que é mentira. Então, esse João Dantas que mata João Pessoa, que matou João Pessoa, matou por motivos pessoais. Mas o grupo da aliança, o grupo da tal da Aliança Liberal, espalhou pelo Brasil todo que simplesmente o pessoal da República do Café com Leite, da oligarquia, foi quem mandou matar o cara, rapaz. Isso é uns bandidos, rapaz. E a conversa se espalhou no Brasil e a revolta, que já estava grande, aumentou e muito. Com esta revolta, chega no Rio Grande do Sul a notícia e Getúlio já estava de boa, conformado, porque perdeu. Ah, bah, mas eu perdi a eleição, tchê. Mas que absurdo. Mas não tem problema, eu estou aqui no meu Rio Grande. Se ele não disse assim, se não foi assim, foi parecido. E Getúlio estava lá, já no Rio Grande do Sul, de boa. E aí os políticos chegam lá, vamos fazer uma revolução. Teve um doido, um governador de Minas Gerais, que disse a famosa frase: vamos fazer a revolução antes que o povo a faça. Gente, revolução é feita pelo povo, né? Não existe revolução de um grupo. E aí marcharam Getúlio junto com os tenentes. Aí eu vou abrir um parênteses. Lembra que a gente já falou dos tenentes? Vou abrir aqui um parênteses. Os tenentes eram um grupo do exército, tenentes, que todo mundo, quem não sabe, eu até dei o exemplo na sala de aula. O tenente é o oficial mais baixo na hierarquia de oficiais do exército. Então os tenentes basicamente eram grupos de classe média de cidade urbana. Então esses tenentes acreditavam que apenas eles, lembram disso que eu já falei na sala, a ideologia deles não era nenhuma. Não era comunista, não era liberal, não era capitalista, não era nada. Eles apenas acreditavam que o Brasil só ia para frente se eles governassem. Ponto final. Essa era basicamente a ideologia dos tenentes. E esses tenentes, que já estavam inconformados desde sempre, lembram da coluna Prestes? Esses tenentes, que já estavam inconformados, apoiam Vargas. E os tenentes gaúchos dizem: vamos, Getúlio, vamos fazer essa revolução. E partiram do Rio Grande do Sul em direção ao Rio de Janeiro, de trem. E Getúlio Vargas, quase que sem querer, vai tomar a força ao poder. Eles esperavam grande resistência do exército brasileiro em São Paulo, por ali em São Paulo. Teve uma trocazinha de tiro besta e Getúlio passou de boa. Chega em Curitiba, quando ele chega no trem em Curitiba, no final aqui da nossa videoaula tem as imagens, ele chega no trem e é aclamado pelo povo de Curitiba. E ele aí se fortalece, se sente forte. Quando ele chega em São Paulo, quando ele chega na cidade de São Paulo, olha, repare que não está nem no Rio de Janeiro, que era a capital da República da época. Quando ele chega em São Paulo, o Washington Luiz, que era até então presidente, porque Júlio Prestes não tinha tomado posse, quando chegou em São Paulo, o Washington Luiz já tinha renunciado. O Washington Luiz renunciou dia 24 de outubro de 1930. E aí parte esse povo todo, e quando chega no Rio de Janeiro, no começo do mês de novembro de 1930, no início do mês de novembro de 1930, Getúlio Vargas, então, bota para correr a tal da Comissão Verificadora de Poderes e assume o poder, toma o poder no Brasil, como presidente da República, toma posse no dia 3 de novembro de 1930. É a queda da oligarquia do café com leite e início da era Vargas.
Prestem atenção, porque olhe que Vargas não chegou ao governo através de ganho, porque ganhou a eleição. Ele tomou o poder. Vargas vai ficar 15 anos no poder sem uma eleição ganhar. Observem só. Muito bem. Ganhou a eleição, muito bem, parabéns, viva Vargas. Vocês vão ver imagens desse dia, tudo direitinho. Só que Vargas, logo depois, cria o governo provisório. O governo provisório é um governo que ele queria fazer uma Constituição, porque a Constituição do Brasil era antiga, e esse governo provisório, Vargas dissolve o Congresso, acaba com o Congresso Nacional, ele substituiu os presidentes das províncias, que antigamente o nome não era governador, tá bom? Não era governador. Antigamente, o nome que se dava ao que hoje a gente chama de governador era presidente do Estado. E ele substituiu todos os presidentes de Estado, que era tudo ligado ao café com leite mesmo. Lembra da política dos governadores? Ele substituiu por interventores. Ele pega as pessoas dele e coloca lá como governador de cada estado, os interventores. Normalmente, ele fazia isso com os tenentes. Eram tenentes. Lembra que os tenentes apoiaram ele? Ele pegou vários tenentes e colocou na governadoria dos estados. Em São Paulo, só de sacanagem, ele pegou um pernambucano chamado, deixe-me ver se eu me lembro do nome, João Alberto de Barros, João Alberto de Barros, e coloca como presidente de São Paulo, como interventor de São Paulo, um pernambucano. Até hoje, paulista não gosta do Nordeste, de nordestino, vocês imaginam na época o cabaré que deu. Gente, lembre-se que São Paulo foi quem mais perdeu nessa história. Era São Paulo que mandava no Brasil, com o café com leite. E agora, José? Agora o negócio vai ficar feio. Ele coloca, então, os interventores. Ele cria também o Ministério dos Negócios da Educação e da Saúde Pública. Olha, quem criou, portanto, o Ministério da Educação e da Saúde foi Getúlio. Eita, bacana, foi bacana mesmo. Mas ele cria outra coisa mais importante ainda, outro ministério, Ministério do Trabalho, gente. Que é onde o trabalhador teria agora, no governo, quem o defendesse. Que coisa espetacular. Não viaje. Getúlio era inteligentíssimo. Quem era que elegia, quem era que escolhia, quem era que dava os votos aos coronéis e aos presidentes no café com leite? Quem era? Os eleitores. O povo da roça, ou não era? Ele, então, cria o Ministério do Trabalho para fortalecer a classe operária, que é da cidade, que é urbana, para fortalecer os profissionais liberais, advogados, médicos, engenheiros, jornalistas, etc., que é tudo urbano. E para os lavradores, não quero nem saber. Ele muda, inverte. Então, ele passa a apoiar um grupo social, que é a classe média urbana. Isso é populismo. O que é populismo? Populismo é um político que escolhe um grupo para privilegiar, para ter sempre uma base eleitoral desse grupo. Isso é populismo? Ok? Bacana, vamos seguir. Ele aumenta ainda os impostos sobre produtos industrializados que vinham de fora. Bacana. Sabe para quê? Para que a indústria brasileira começasse a crescer. E isso foi muito bom realmente. É quando o Brasil vai começar a se industrializar. O Brasil só olhava para o café. Eita, Vargas lascou com os cafeicultores, professor. Não viaje. Vargas já disse aqui que Vargas não é besta. Ele não queria inimizade com os paulistas. E aí o que é que ele fez? Mandou queimar
toda a produção de café que estava estocada no Brasil. Quando queimou toda a produção de café, o que é que acontece agora com o preço do café? Se não tem mais café para vender no mundo, sobe. E o preço do café subiu de novo. Isso agradou em cheio os fazendeiros de café de São Paulo. Trouxe para eles essa galera. Criou ainda a lei da sindicalização em 1931, que essa lei de sindicalização é uma lei que agora dá direitos que não tinha. O Brasil naquele tempo, gente, o trabalhador brasileiro, o vendedor de loja, pronto, nessa novelinha que está passando da tarde, Eita Mundo Bom, está passando, o trabalhador tem uma lojinha, tem lá um personagem numa loja, que ele bota para fora e tira e esculhamba o empregado. Era assim no Brasil. O empregado não tinha direitos. E se tinha, ninguém respeitava. Com Getúlio, não. Quando ele cria a lei da sindicalização, ele cria, por exemplo, férias para o trabalhador, ele cria um salário fixo para o trabalhador, ele cria, agora o trabalhador só é para trabalhar 8 horas por dia. Então, vai ter direitos que vão ser cumpridos. Agora, começa assim. São Paulo está muito bem, os fazendeiros estão felizinhos, estão, mas ninguém engole o interventor de São Paulo ser de Pernambuco. E começa uma mobilização em São Paulo para derrubar o interventor. Mais ainda, São Paulo exige que seja feita uma nova Constituição, uma nova eleição para haver uma Assembleia Nacional Constituinte. O que é isso, professor? Assembleia Nacional Constituinte. Simples. É uma eleição que existe apenas para escolher deputados para fazer uma nova Constituição. E São Paulo exigia isso. E exigia que se trocasse o interventor. E a confusão começou. Então, numa manifestação grande, em São Paulo, houve uma manifestação grande, e o exército de Getúlio, aliás, na novela que passou agora, Éramos Seis, passou essa cena toda que eu estou falando aqui. Novela também é cultura. Passou essa cena. Houve uma manifestação grande em São Paulo, o exército atirou no povo e mataram 4 estudantes. Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo. Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo foram os estudantes que morreram nessa manifestação contra Getúlio. E rapidamente São Paulo se organiza e cria um movimento chamado MMDC. MMDC, que é o quê? As siglas dos primeiras letras dos Rapazes Mortos. MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargos. MMDC, que é o movimento. Vocês, ao final da aula, nas imagens, tem cartazes chamando o povo para a guerra em São Paulo, com lá bem grande, MMDC. Vocês já vão saber agora o que é. Muito bem. Começou a guerra. São Paulo criou uma tal de FUP. FUP, é isso mesmo. O nome é FUP, Frente Única Paulista. São Paulo criou uma Frente Única Paulista, que era a união de tudo quanto era partido. Partido Republicano Paulista, partido não sei o que. Criaram e começaram a guerra. Uma guerra civil. É a chamada Revolução Constitucionalista de 1932. Revolução Constitucionalista de 1932. 3 meses de guerra foi o suficiente e o exército brasileiro, o exército de Getúlio Vargas, vence. E São Paulo se aquieta. São Paulo se rende. Exatamente em 32, 3 meses depois de começar, ou seja, começou em julho, agosto, setembro, outubro, terminou a Revolução Constitucionalista 32,
com a derrota dos paulistas. É, mas os paulistas perderam, professor, se acabou, lascou tudo. Nada que nada, gente. Os paulistas perderam, mas ganharam tudo que queriam. O interventor de Pernambuco foi tirado de lá e colocado um paulista no seu lugar. E Getúlio conclamou, ou seja, convocou uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Uma eleição para eleger deputados que fariam a nova Constituição brasileira. E assim foi feita a nova Constituição brasileira. Antes dela, Getúlio aprovou uma lei em que mulher poderia votar e ser votada. Isso em 1932, ele aprovou o Código Eleitoral Brasileiro. É a primeira vez que o Brasil ia ter uma justiça eleitoral, ou seja, agora não era mais a tal da comissão verificadora, agora ia ter uma justiça eleitoral. Até hoje tem a justiça eleitoral, tá certo? E, assim sendo, a mulher passa a ser votada e votar. Toda mulher? Nem toda. Nem toda. Porque ela precisava ser casada, tinha que ser, se fosse solteira, tinha que provar que se sustentava para poder votar. Isso em 1932. Só que Nordeste é Nordeste. Nordeste a gente bota para arrombar. Em 1929, o Rio Grande do Norte, o estado do Rio Grande do Norte, já havia aprovado uma lei que mulher podia votar e ser votada. E foi lá no Rio Grande do Norte que a primeira mulher foi eleita prefeita. No final da nossa videoaula, nas imagens, vocês verão essa mulher que foi eleita. Deixa eu ver se eu acho o nome dela. Maravilhosa. Alzira Soriano. Muito bem, achei. No módulo dos senhores tem. E Alzira Soriano foi a primeira prefeita mulher. E a Constituição, professor, a Constituição nova, trouxe o que de novidade para o Brasil? A Constituição nova, promulgada em 1934. Estão lembrados que a gente já falou agora em 3 constituições. A de 1824, quando Dom Pedro fez a independência do Brasil, que tinha um poder moderador, lembra? A Constituição de 1891, a primeira da República, quando o Brasil passou a ser uma república. E agora a de 1934, a de Vargas. Tá certo? Nessa Constituição, a gente tem agora, primeiro, a permanência do federalismo como sistema de governo, ou seja, os estados são lá independentes entre si, mas unidos. A continuidade do serviço militar para homens, obrigatoriedade, tá? Serviço militar para os homens. Instituição do voto obrigatório aos homens maiores de 18 anos. Mulher podia votar também, tá certo? O estabelecimento do ensino primário, hoje, ensino fundamental 1, gratuito e extensivo aos adultos, ou seja, a partir daquele dia, poderia ser formada escolas para adulto estudar, ser alfabetizado. Porque Vargas não queria mais voto de cabresto, que ele não era besta. Tá certo? O ensino fundamental 1 passou a ser gratuito para todos e poderia pessoas adultas aprenderem a ler. Outra coisa, instituição das leis trabalhistas. 13º, vocês já ouviram falar nisso? O que é um 13º, vocês sabem? O ano tem quantos meses? Muito bem, 12. 13º é um salário a mais que todo empresário tem que pagar ao trabalhador por um ano de trabalho dado. Ele não paga o salário todo mês? No fim do ano, ele é obrigado a dar 2 salários ao empregado.
Esse é o 13º. Outra coisa, naquele tempo não tinha férias. Quer sair de férias? Sai, mas não vai ganhar um tostão, viu? Vá! Era tão bom se fosse assim de novo. Não, não era não. Então, agora, o trabalhador saía de férias e recebia as férias, o salário dele do mesmo jeito. Criou a carteira de trabalho. Olha, um documento onde todo mundo que trabalhava assinava ali para mostrar quantos anos trabalhou, como se aposentou. Ele criou a Previdência. Ou seja, a aposentadoria. Olha que espetáculo. E assim, com todas essas coisas que ele criou, ele, na boca das pessoas da classe média urbana, do povo, ele passa a ter o apelido de o pai dos pobres. Esse é Getúlio Vargas. Claro que ele dava aos pobres com uma mão e ao rico com outras duas. Porque investia na indústria, ele criava indústria, ele trazia dinheiro muito de fora para o Brasil para investimento. Então, os ricos enricaram mais. Mas, pelo menos agora, os trabalhadores tinham direitos. Tá certo? Bacana. Tudo estava lindo e maravilhoso. Nós estamos falando dos anos 30. Na Europa, os anos 30 estavam conturbados. Na Itália, havia aparecido ainda nos anos 20 o fascismo de Mussolini, em 1922. Hitler acabara de chegar ao poder na Alemanha em 1933. Francisco Franco, um ditador sanguinário da Espanha, domina a Espanha em 1936. Stalin, comunista, ditador, chega ao poder na União Soviética em 1924. Então, os países da Europa, a grande moda era o totalitarismo. Regimes totalitários. Nós já estudamos isso. Em que o Estado domina tudo, onde o Estado é o dono de tudo. Existe um líder, um grande líder, um Führer, um Duce, que comanda tudo. E o povo endeusa. E Getúlio sonhava em ser esse cara aqui no Brasil. E isso, dois grupos surgiam no Brasil. Um de extrema direita e um outro de extrema esquerda. Um de extrema direita e outro de extrema esquerda. O grupo de extrema direita chamava-se AIB, Aliança Integralista Brasileira. Aliança Integralista Brasileira. Os integralistas, que é o fascismo do Brasil, até hoje existe. Pregava totalitarismo, pregava ditadura, pregava a segregação racial no país, pregava o fora estrangeiro, pregava que as mulheres deviam ter força. Mas força para quê? Para cuidar da casa, para cuidar da família, para cuidar da criança. Nunca para ser uma pessoa para trabalhar. Porque mulher é um ser divino. Isso de acordo com eles. No final do nosso vídeo, da nossa videoaula, teremos também imagens sobre isso. E acabou o integralismo, professor? De jeito nenhum. Tem imagens de hoje aqui na nossa videoaula. Vocês vão ver. Tá? Do outro lado, os comunistas. Radicais também. Que queriam tomar o poder também. Formaram a Aliança
Nacional Libertadora, ANL. E esses dois grupos apoiavam Vargas. Esses dois grupos, doidos pelo poder, um de extrema direita, outro de extrema esquerda, os dois grupos queriam poder. E Vargas sabia disso. Ambos apoiaram Vargas. E Vargas, então, o que é que Vargas faz? Descobre uma tentativa de golpe dos comunistas para tomar o poder. É a chamada intentona comunista. Luiz Carlos Prestes, tenente, agora comunista, tinha sido posto para fora do Brasil, estava ele na União Soviética fazendo treinamento e volta para o Brasil para fazer a Revolução Comunista no Brasil, com uma judia alemã comunista, Olga Benário. Eles vêm disfarçados como um casal de portugueses e, ao chegar aqui no Brasil, eles começam a organizar a Revolução Comunista. E Getúlio Vargas descobre isso e manda prender todo mundo. E aí prende todo mundo. A intentona comunista ainda tomou o quartel militar de Natal, no Rio Grande do Norte, chegou a tomar o quartel do Exército em Recife, mas só ficou nisso. A tentativa de revolução comunista só ficou nisso. Vargas mandou prender todo mundo. E aí, o que é que ele fez? Prendeu o Luiz Carlos Prestes, só que Luiz Carlos Prestes era uma figura conhecida nacionalmente. Não dava para ele mandar matar. Então ele prendeu Luiz Carlos Prestes e deixou lá. Mas a mulher de Prestes, ninguém sabia quem era, Olga Benário. Ele prende Olga Benário e descobre-se que Olga Benário está grávida de um filhinho de Luiz Carlos Prestes. Nessa época, Getúlio era muito amigo de Adolf Hitler. Ele admirava Hitler. E aí ele pega a Olga Benário, que lembra que é judia, alemã e comunista, e manda de presente essa moça para Hitler. Grávida de um brasileiro, casada com um brasileiro, fato que não podia acontecer. E o Supremo Tribunal Federal da época aprovou a expulsão de Olga. E Olga sabia que ia morrer e vai para a Alemanha, nazista, deportada. Quando chegou lá, Olga Benário, Hitler colocou Olga num campo de concentração, como nós vimos na última aula, e lá ela morreu num banheiro com gás letal. É uma história linda. Gostaria agora de pedir a todos que assistissem no final de semana ao filme Olga. É essa história que eu contei a vocês. Se preparem para chorar. Se preparem. O filme é belíssimo. Uma produção brasileira linda. O filme Olga. Assistam no final de semana. Então, quando ele descobre isso tudo, que mata a Olga, que prende Luiz Carlos Prestes, ele aí percebe que estão querendo dar um golpe nele e tirar ele do poder. Tá? Getúlio é sabido, de besta não tem nada. E aí ele se aproxima da AIB, Aliança Integralista Brasileira de Extrema Direita. Só que a Aliança Integralista Brasileira, ele já queria dar uma rasteira também para ficar só no poder. Que Getúlio gostava de estar só. E aí o que é que ele faz? Simples. Isso é em 1937. Os integralistas tentam matar Getúlio Vargas dentro do palácio. Invadem, 13 homens invadem o palácio para matá-lo. Ele sozinho, com um revólver, acabou com essa tentativa de golpe da extrema-direita, dos integralistas. E Getúlio Vargas agora
está com poder total na mão. A direita e a esquerda ele eliminou. Mas não podia dar um golpe para dizer agora não vai ter mais eleição mais nunca. As eleições estavam marcadas para o ano de 37. Ia ter eleição. Ele, inclusive, já tinha dito que não ia ser candidato, já tinha saído. Só que Vargas não queria sair do poder. E quando foi 6 meses antes da eleição, 6, 7 meses antes da eleição, ele vai para a rádio. Na época, gente, rádio era tudo. Rádio era tudo, era o meio de comunicação que existia na época. Era a internet de hoje. Ele vai para a rádio e lá faz um discurso onde ele diz que os comunistas estão tentando tomar o poder no Brasil. Os vermelhos, liderados pela União Soviética, querem tomar o poder, querem acabar com os cristãos, querem matar padre, querem matar, comer criancinha. E faz um discurso onde ele diz que descobriu um plano chamado Plano Cohen, onde os comunistas estavam se organizando para dar outro golpe. Depois, muitos anos depois, se descobriu que era tudo mentira. Foi tudo uma farsa e ele chegou e tomou o poder. Não teve mais eleições no Brasil. E começou aí, em 1937, a ditadura de Vargas. A ditadura que nós vamos chamar de Estado Novo. Estado Novo. A era ditatorial de Getúlio Vargas. Mas isso fica para uma outra aula que nós vamos conversar. Forte beijo, dê lá seu joinha na aula, clique lá e não deixem de ver o documentário ao final da nossa videoaula. Maravilhoso. Beijo, galera. Fui.
apuração desde as primeiras urnas refletia no nome de Getúlio Vargas a preferência do eleitorado brasileiro. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República, observar as suas leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. Getúlio Vargas, um dos maiores personagens da história do Brasil. O gaúcho Getúlio Dornelles Vargas dominou o nosso palco político como chefe de uma revolução, presidente constitucional, ditador deposto, presidente eleito em retorno triunfante e presidente suicida. Ele promoveu as mais importantes mudanças da vida política do país no século passado e cumpriu a sua palavra. Só morto deixaria o poder. Mais de meio século se passou desde a trágica manhã em que o presidente Getúlio Vargas se matou com um tiro no coração no quarto do Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Mas esse tempo todo não transformou a vida e a morte do pai dos pobres, como ele era chamado, em simples referência nos livros de história. Ao contrário, sua carreira como político e seu fim dramático continuam sendo temas de discussão e polêmicas apaixonadas. Aos 60 anos de sua morte, o Arquivo N vai lembrar o tumultuado governo de Getúlio Vargas. Getúlio nasceu nesta casa em São Borja, na fronteira do Brasil com a Argentina. Era uma região agitada, sacudida de tempos em tempos por lutas de fronteira e pelejas políticas. O pai de Getúlio, Manuel do Nascimento Vargas, tornou-se herói militar na Guerra do Paraguai. A família da mãe, Cândida Dornelles, era a maior proprietária de terras da região. Do casamento nasceram 5 filhos: Viriato, Protásio, Getúlio, Espartaco e Benjamim. Este é o único filme existente sobre os pais de Getúlio. A única imagem que sobrou da mãe. No filme aparecem ainda 2 carinhosos filhos, Protásio e Getúlio. Não há imagens de Getúlio menino. Nesta foto, a mais antiga existente, Getúlio tem 12 anos e o rosto de rapaz mais velho. Até aos 19 anos, época desta outra foto, Getúlio hesitou entre a carreira militar e o curso de Direito. Chegou a estudar aqui na Escola de Tática e Tiro de Rio Pardo, no interior do Rio Grande do Sul, de onde foi expulso em 1902 por indisciplina. Getúlio deixou o exército para estudar em Porto Alegre. Na Faculdade de Direito, começa a carreira política, integrando este grupo estudantil, o Bloco Acadêmico Castilhista, em 1907. 2 anos depois, conseguiu o primeiro mandato de deputado estadual. Nesta época, começou a namorar a futura mulher. Esta é uma das únicas imagens do período. Uma foto dada à noiva com uma dedicatória. A Darcy oferece com muito amor seu noivo Getúlio. Do casamento em março de 1911, nasceram 5 filhos: Lutero, Jandira, Alzira, Manuel Antônio e Getulinho. Era um pai muito bom, muito humano, né? Não era de castigar, mas era um homem enérgico. Chegava a ser um pai autoritário? Era quase autoritário, né? Principalmente com os filhos homens. Com as filhas mulheres era mais suave, mas com os filhos homens ele era autoritário. Se a figura de Getúlio no mundo político ainda é controvertida, imagina em família. Eu descobri que meu pai era um doce de coco, um sopa, como se dizia, muito tarde, porque no Rio Grande do Sul, como sobretudo na fronteira, o papel do homem e o da mulher eram muito marcados.
O homem saía para ganhar dinheiro e a mãe ficava com a família. Então, toda a nossa formação foi de nossa mãe. Papai era ameaça. De modo que só mais tarde eu vinha descobrir que ele era um homem que não sabia dizer não. Mergulhar no mundo particular de Getúlio Vargas é constatar que o presidente da República, que ficou mais tempo no governo, 19 anos, sempre preferia o trabalho ao lazer. Descanso é capítulo de poucas linhas na vida de Getúlio. Mas quando ele precisava relaxar das pressões do governo, sempre escolhia passeios pela cidade maravilhosa, ou bem perto daqui. Fotos raras registram esse tempo. No Gávea Golf Clube, o hobby predileto, jogos de golfe. Com a mulher, Dona Darcy, bons momentos nas ilhas de Brocoió e Paquetá. Ele leu muito, principalmente na época de... Quando teve tempo como advogado, ele leu muito, né? Aqui em São Borja. Mas depois o tempo era mais curto, eu acho que ele leu, já passou a ler bastante menos. Um livro que ele muito me recomendava para ler é o Dom Quixote. Tem até uma cartinha que uma vez ele me escreveu dizendo que se eu não tinha lido, que lesse. E se tinha lido, que lesse de novo. Porque entre o idealismo de Quixote e o realismo de Sancho Panza estava o equilíbrio da vida. 3 vezes deputado estadual, Getúlio chega à Câmara Federal com a morte de um companheiro de partido. Aí começa o salto de político de província para personagem nacional. A consolidação da carreira chega com a indicação para o Ministério da Fazenda de Washington Luiz. Getúlio ficou apenas 1 ano no cargo, mas foi responsável pelo melhor período econômico do governo. Em 1927, Getúlio deixa o ministério ao eleger-se presidente do Rio Grande do Sul. Sua principal preocupação, unificar politicamente o Rio Grande. Instalado no poder à frente de um governo bem-sucedido, Getúlio tornou-se o primeiro político gaúcho em condições de chegar à presidência da República. Para isso, contribuiu também à situação nacional. Em 22, jovens oficiais do Exército, os tenentes, rebelaram-se contra a indicação de Arthur Bernardes para a presidência da República. Em 24 e 26, o país fora sacudido por outras revoltas. Em todas, o descontentamento com a política do café com leite, o revezamento de políticos paulistas e mineiros na presidência da República. O modo pelo qual se escolhiam os presidentes para sucederem os anteriores era um acordo que se fazia entre as grandes lideranças de alguns estados fundamentais. Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. O Rio Grande do Sul e Getúlio passam a ser peças fundamentais no jogo da sucessão. Os mineiros aceitam dar a presidência ao Rio Grande. Os gaúchos se associam à conspiração contra Washington Luiz e Júlio Prestes, da qual faziam parte também alguns tenentes de 22. Getúlio mantém um comportamento dúbio, negocia com os conspiradores, mas não se compromete em termos definitivos com a trama. Em setembro de 29, a oposição lança seus candidatos à presidência. Getúlio na cabeça e João Pessoa, o governador da Paraíba, como vice. Eles perdem a eleição, mas consideram que o pleito fora fraudado e refazem os planos para um golpe. A 3 de novembro, Getúlio toma posse como chefe do governo provisório. Este é o primeiro documento filmado de Getúlio presidente. É uma festa em louvor a Nossa Senhora da Aparecida na esplanada do Castelo, no Rio. O novo governo cria o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e, com isso, introduz um novo personagem na cena política, o trabalhador urbano. Antes de 30, havia algumas leis esparsas sobre os direitos dos trabalhadores, mas elas não eram cumpridas. Em 31, Getúlio decreta a Lei de Sindicalização e a Lei de Amparo ao Trabalhador Brasileiro. A jornada de trabalho foi fixada em 8 horas. Criou-se a carteira profissional e foram regulamentados o trabalho da mulher e do menor. Da primeira carteira profissional tirada em 1930 no governo de Getúlio Vargas.
Naquela época era apelidado de casca de jaca. Ela amarrou, né? Aquele couro, hoje até as carteiras profissionais são de Pereira. Vargas é o primeiro grande construtor do Brasil como Estado. Estado brasileiro. O que significa isso? Significa integrar o país por todo tipo de, não só do ponto de vista das comunicações, mas do ponto de vista do mercado, criação do mercado, que era necessário de infraestrutura. Então, é a criação de estradas de rodagem, estradas de ferro, é quando se cria, ao longo da década de 30, o sistema de radiodifusão, né? Correios. Né? Então, sedes do banco, filiais do Banco do Brasil, tudo isso são nervos do governo. Em 1939, Getúlio regulamentou a Justiça do Trabalho. No ano seguinte, instituiu o salário mínimo. E em 1º de maio de 43, promulgou simbolicamente em São Januário a Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT. Vargas criou também a Previdência Social com os institutos e as caixas de aposentadoria e pensão. É criado o Ministério da Saúde, que não existia, ele cria, né? E aí tem que desenvolver postos de saúde, vacinação, enfim. Então, tudo isso é feito numa velocidade igualmente alucinante durante a década de 30. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Carvão, aço e petróleo eram as grandes metas do governo Vargas. Em 38, o governo decretou a nacionalização das jazidas de petróleo e criou o Conselho Nacional de Petróleo. A habilidade de Getúlio foi fundamental para a criação da grande siderurgia. Conseguindo o apoio dos americanos, depois de difíceis negociações, Getúlio construiu Volta Redonda, que só foi inaugurada em 46. Altas autoridades, à frente o governador Juscelino Kubitschek, aguardam o avião conduzindo o presidente Vargas. E o avião chega ao campo da Pampulha, onde pousa com segurança. Ao descer do aparelho, o chefe do governo é abraçado pelo governador de Minas Gerais. Em carro aberto, o chefe do governo toma o rumo do centro da cidade entre aplausos do povo mineiro. Em plena Avenida Afonso Pena, os aplausos redobram e o presidente da República de pé agradece a magnífica recepção que lhe tributa a população da capital mineira. Procede-se agora o lançamento da pedra fundamental da Mannesmann. Local onde será erguida a grande forja da indústria siderúrgica. Fala então o presidente Vargas sobre o acontecimento. O timoneiro que está com o leme do meu país, e para que siga rumo certo, meu Brasil, Deus que lhe dê muitos 19 de abril. Se veio ao mundo, foi Deus quem quis. O timoneiro que está com o leme do meu país, e para que siga rumo certo, meu Brasil, Deus que lhe dê muitos 19 de abril. Artistas de teatro e músicos como Erivelto Martins vinham ao Palácio Guanabara homenagear Getúlio. Deus que lhe dê muitos 19 de abril. Getúlio Vargas foi um político e um estrategista, não é? Em 30, quando ele assume o poder, a era do rádio não existia, ele propulsionou o florescer da era do rádio, unificando um país de dimensões continentais. Um país que, afinal, começou a se conhecer através do rádio. É claro que ele deveria necessariamente ser íntimo das estrelas que apareciam neste momento estratégico, político do país, a erupção e a expansão da era do rádio. Como ocorre todo fim de ano, realiza-se na Gávea Pequena o almoço de confraternização entre o chefe do governo e ministros de Estado, além de outras altas autoridades e membros das casas civil e militar da Presidência da República. Durante o almoço, fazem-se ouvir em animado show vários artistas do rádio carioca.
números os mais diversos, bem executados, são ouvidos pelos participantes do ágape, já que se tornou tradicional. Sobre Getúlio Vargas. Esse era o meu grande amigo. Como começou essa amizade? Não, engraçado, nós fomos um show no Palácio, assim, eu tinha uns 10 anos, eu tinha uns 13. Tanto que ela era campeã infanto-juvenil do Flamengo, quando ela viu aquele lago no Palácio do Catete, ela mergulhou, quase morreu afogada ali, que a roupa agarrou naquele chafariz, sabe? O Gregório até que salvou, quer dizer, era também criança. Fomos lá cantar pra ele, depois nunca mais paramos de cantar. Teve até um show em Correias, na casa da Jane Aimes, em que nós atrasamos, perdemos o caminho, não achávamos. Quando nós vimos chegando assim, o Getúlio estava entrando no carro para ir embora. Quando nossa caminhonete encostou, ele desceu do carro, entrou na casa e sentou no sofá. Ele adorava a música. Presidente, eu quis fazer pra você. Mas eu sou povo e o povo faz samba. Getúlio, eu quis dizer pra quem compreender a linguagem do meu verbo popular. Aqui estou, pequenino, aqui estou. No dia 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas se matou com um tiro no peito em seu quarto no Palácio do Catete. Sua morte foi o desfecho de uma dramática crise que colocou no centro do palco político Vargas e o jornalista Carlos Lacerda, símbolo e motor da oposição ao presidente. A principal acusação oposicionista a Getúlio Vargas era a de que ele pretendia implantar no país uma república sindicalista inspirada nos métodos do ditador argentino Perón. O principal articulador da república sindicalista seria João Goulart, colocado algum tempo antes no Ministério do Trabalho, mas já exonerado. E o porta-voz da chamada República Sindicalista seria a cadeia de jornais Última Hora, fundada por Samuel Weiner. O termômetro da crise estava em rápida subida no início da madrugada de 5 de agosto de 1954, quando Lacerda, depois de mais uma conferência candente contra Getúlio Vargas, chegou diante de seu apartamento na Rua Toneleiro, no bairro de Copacabana. Dirigia o carro o major da aeronáutica Rubens Florentino Vaz, amigo e eleitor de Lacerda, que com outros jovens oficiais da FAB formava um grupo de elite que protegia Lacerda dia e noite, onde quer que ele fosse. Com o jornalista estava seu filho de 14 anos, Sérgio. De um carro estacionado na Rua Paula Freitas, desceram dois homens e entraram pela Rua Toneleiro. Nesse momento, a história brasileira começava a mudar de rumo. Quando eu me voltei para trás para dizer adeus ao Vaz, eu vi um sujeito com um chapéu desabado, um mulato, atravessar a rua, estava parado do outro lado, atravessar a rua e vir para trás do automóvel, uma distância assim, uns 3 metros do automóvel. Mas foi uma coisa instantânea, que imediatamente ele abriu o paletó, sacou uma arma e começou a atirar. Pensei no revólver para atirar, mas aí o Sérgio se agarrou em mim. Eu julgava o Sérgio para trás do muro, o tal muro, começava ele para trás, ele vinha e se agarrava em mim de novo. E nessa altura eu senti um negócio no pé, assim, quando eu olhei estava saindo sangue, o cordão do sapato. E de repente, quando eu olho assim, atrás do automóvel, eu vejo um corpo caído. Quando eu olho, eu Vaz. Lacerda está ferido no pé esquerdo. O major Vaz
está morrendo. O guarda Salve Romero, embora ferido na perna, atira contra o carro usado pelo pistoleiro na fuga. E quando o criminoso escapa pela rua Paula Freitas, ele ainda consegue anotar a placa do automóvel. Será essa a primeira pista que levará ao pistoleiro e incendiará a crise política. 5.000 pessoas compareceram ao enterro do Major Vaz. As manifestações contra o governo cresciam à medida em que a guarda pessoal do presidente ia sendo envolvida na trama. O assassino e seus cúmplices foram presos um a um, até que no dia 18 chegou a vez de Gregório Fortunato, anjo negro, chefe da guarda pessoal de Getúlio, composta de 83 homens. 10 dias antes, a guarda tinha sido dissolvida pelo presidente. Um inquérito policial militar autorizado por Getúlio e presidido pelo coronel Adil de Oliveira foi instalado na base aérea do Galeão. Era a República do Galeão, assim chamada pela amplitude de poderes que tinha à disposição. Falar, se você fala em fugir para matar ninguém, eu não admito isso. Eu não quero tocar mais nesse caso. Durante a crise, Getúlio, isolado no Catete, teria dito a frase histórica: "Que miséria, tenho a impressão de me encontrar sobre um mar de lama." Foi 8 horas da manhã, aproximadamente, eu fui ao Catete e me pus em contato com o presidente, que me recebeu muito apreensivo. Eu narrei a ele todas as ocorrências segundo os informes que tinha. Ele pediu mais detalhes, mais esclarecimentos. E tomado assim de uma grande irritação, de uma grande indignação, de uma grande revolta, ele disse uma frase que eu guardo sempre na minha memória: "Esse tiro que acertou o Major Vaz, acertou-me também pelas costas." Então, uma notícia dramática emocionou até os corações mais frios. Suicidara-se o presidente Getúlio Vargas, dando à crise um desfecho inesperado e pungente. A esposa, os filhos e parentes do extinto velam seu corpo, enquanto se avoluma o número de pessoas que acorrem ao Palácio do Catete após os primeiros instantes de estupefação. E seguem-se inenarráveis cenas de dor que culminam com o desmaio de muitas pessoas ao depararem com o corpo inanimado do presidente. Na rua, intermináveis filas de gente que queria ver os restos mortais do estadista se formaram pela noite e a madrugada adentro. As rádios divulgam a carta-testamento. Uma cópia estava na mesa de cabeceira ao lado da cama, outra no cofre. A carta-testamento dizia: "Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história."